E dentro desse processo, a gente começou a fazer os objetos educacionais, talvez em mais de um formato, para que a pessoa pudesse até escolher. Deu trabalho no começo, não é para todos os conteúdos, não são para todos os temas, porque há uma restrição de budget, né? Então a gente pegou, como eu falei lá no começo do nosso bate-papo, a experiência do cliente é o que manda. Então a gente tem algumas figuras que são em torno de 5 posições que atuam dentro da rede, que são altamente estratégicas: o vendedor, o consultor técnico, o entregador técnico, o mecânico, e os gerentes, são 6. Então, são 6 figuras que têm... Cara, o cliente fala com eles direto. Se esse profissional errar a mão, o cliente vai sair muito chateado. Então, para eles, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes. Dentre elas, por exemplo, às vezes eu pego o mesmo conteúdo, eu tenho um podcast que fala daquele tema, eu tenho um vídeo que fala daquele tema, eu tenho um PDF que reforça algumas daquelas informações. Então, além de ter, às vezes, o conteúdo em 2 ou 3 formatos diferentes, eu tenho um outro modelo que é o intermídio. Às vezes ele passa por uma rede social, passa por um vídeo, depois ele vai para um podcast, depois ele tem um material de leitura, e tudo isso de forma muito rápida. Não dá para ser conteúdo extenso, porque senão a gente não consegue atingir essa galera. E aí a gente, claro, colocando essas ferramentas, né, à disposição para ele, que muitas das vezes era o nosso aplicativo ou o nosso próprio LMS, e a gente está partindo para o LXP, a gente podia reforçar para a rede de forma muito bacana os conteúdos. E aí uma coisa que dá muito certo também é fazer ranking, gente. Assim, ó, não ignore o poder de dizer para a pessoa que ela está em primeiro e para o outro que ela está em último. Tá? Você não precisa expor as pessoas, mas você pode falar, olha, de 100 você está em centésimo, ou de 100 você está em primeiro. Você falar isso para alguém, cara, a galera se mexe, se movimenta, então isso também ajuda a fazer com que a pessoa encontre soluções dentro do processo de aprendizagem. E fala muito com o teu público. A gente, pelo menos uma ou duas vezes ao ano, nós fazemos focus group com a rede, a gente chama usuários, pergunta como é que está sendo o dia a dia dele, se os treinamentos estão sendo aderentes à realidade deles, se a gente está colocando no formato que possibilita o engajamento deles, se dá, faz sentido para aquilo que eles estão usando no dia a dia. E a gente vai aprimorando isso. Acho que não pode achar que aquilo que nós fizemos até este momento será suficiente para seguir adiante, né? Então, a provocação que eu deixo, e aí essa é a grande pergunta, é o quanto que você tem capacidade de se adaptar, de mudar. Tanto que são as 3 premissas que nós temos aqui dentro dos nossos projetos, que é escalável, adaptável e flexível. Então, a gente coloca isso como um crivo. Eu estou fazendo um projeto, lá, ele tem que ser escalável, eu tenho que fazer de 1 a 1000. Ele tem que ser adaptável. Eu posso colocar ele inteiro, como eu posso colocar um pedaço, como eu posso colocar coisas adicionais, né? E ele tem que ser extremamente flexível, talvez em formatos diferentes, em modelos diferentes. E aí, quando a gente consegue respeitar um pouco disso, a gente começa a encontrar soluções mais assertivas à nossa realidade. Então, talvez falando para você que está com esse desafio, primeira coisa, conheça a realidade do teu usuário. Segundo, talvez use soluções que já são próprias, por exemplo, o YouTube faz um canal próprio de vocês dentro do YouTube, manda áudio pelo WhatsApp, por qualquer ferramenta que seja de relacionamento. E aí, a outra coisa que é muito importante, às vezes, quando você tem um budget restrito, Michel, e eu já vi muitas práticas nesse sentido, e como eu disse, nós temos uma delas, valorize o conhecimento que você tem dentro. Às vezes, vocês têm profissionais que são extremamente habilidosos e conhecem muito sobre um determinado assunto, que pode enriquecer os demais colegas, e esse cara pode ser um diferencial. Aí eu só vou dar 2 dicas, tá? Que é muito importante. Se você vai fazer isso, primeiro, invista em dar para ele ferramentas de educação, de treinamento. Então, como criar um treinamento, como falar, como se portar perante o outro, algumas coisas básicas, assim, de treinamento mesmo, né? E se você quiser investir um pouquinho mais, até como criar de forma visual um treinamento. E quando você fizer isso e eleger certas pessoas, negocie com a diretoria, porque esse é um outro erro que eu vejo. Às vezes pega um cara que é muito bom e traz ele para dentro de um projeto desse, só que não negocia com a diretoria a carga de trabalho dele. Aí isso vira mais uma coisa a fazer, vira um fardo, acaba atrapalhando. Então, aí às vezes a diretoria ou o chefe dessa pessoa, você estava dando treinamento e não terminou o relatório. Quando isso poderia ter sido negociado para que, poxa, ele está investindo do tempo dele
construindo relações e desenvolvendo outros colegas. E se a gente não perceber isso, a gente começa a cobrar ele pelas entregas regulares e não dá tempo de casar e encaixar todas essas novas atividades. E para a pessoa que participa, é muito legal. Ela é reconhecida, as pessoas começam a ver ela como referência. E outra, esse tipo de exposição às vezes gera até promoção. Então, é um pouco do que nós temos feito, tá, Michel? É um pouco do que eu acredito também, tá? Às vezes, partir de uma solução própria, utilizando recursos, mas, acima de tudo, conhecendo o teu público, né? Converse com ele, faça pesquisa, pergunte como que você pode entregar de forma mais assertiva esses conteúdos, fazem muito sentido, né, no dia a dia, e principalmente quando a solução estiver sendo aplicada.